Em paralelo aos esforços de regulação das plataformas digitais, que já falamos aqui em outros vídeos do Explica, diversos países, inclusive o Brasil, estão correndo também para definir parâmetros de desenvolvimento e regular a inteligência artificial. Ficou interessado no assunto? Pois vem com a gente que o Desinformante explica. Apesar do frisson atual com as inteligências artificiais, muito por causa do surgimento do ChatGPT e das demais IA generativas, há alguns anos diferentes governos já vêm se debruçando sobre o tema. O objetivo com as regulações, de modo resumido, é tentar identificar possíveis riscos aos direitos fundamentais trazidos pelos sistemas, mas, ao mesmo tempo, manter as condições de inovação da tecnologia, que já está sendo um elemento econômico fundamental. No centro desses processos estão as empresas, como ocorre com as regulações de plataformas digitais. Esses projetos de lei também buscam lidar com as diferentes aplicações da IA, desde os sistemas de reconhecimento facial até as IA generativas mais novas e seus impactos na desinformação online. Mas antes de falarmos sobre regulações de IA mundo afora, eu sugiro o nosso vídeo sobre o que é inteligência artificial, que já está postado aqui no canal do Desinformante. A China foi um dos primeiros países a aplicar leis em relação às tecnologias de inteligência artificial. Em janeiro de 2023, um pouco mais de um mês após o surgimento do ChatGPT, o país já tinha colocado em prática regras para a regulação de deepfakes e outros conteúdos sintéticos gerados por inteligência artificial. A medida visa restringir o uso e a alteração de imagens e de vozes de pessoas sem consentimento para a produção de atividades consideradas ilegais, como a distribuição de informações falsas e prejudiciais. A partir dessa ação regulatória, os provedores de deepfakes têm que autenticar previamente as identidades dos usuários antes de editar suas vozes e imagens. As empresas também devem proteger os dados submetidos para evitar que informações confidenciais sejam usadas para criar mídia profundamente falsas com intenção de desinformação. Além disso, conteúdos sintéticos gerados a partir de voz e imagem humana devem ser rotulados para identificação clara, com o objetivo de evitar confusão pública ou identificação incorreta de informações. Dessa forma, de acordo com o órgão regulador chinês, não é imposta uma proibição total, mas a promoção da proteção legal para garantir e facilitar o desenvolvimento da tecnologia. Em maio, um homem chegou a ser preso por ter criado uma notícia falsa com a ajuda de uma IA, no que a mídia estatal considerou o primeiro caso do tipo. O indivíduo teria supostamente utilizado o ChatGPT para criar um relatório falso sobre um acidente de trem. Porém, pesquisadores e estudiosos apontam preocupações sobre possíveis censuras por parte do governo chinês que a lei traz. E na União Europeia, o que está sendo feito? Um dos projetos que estão sendo tratados como referência mundo afora é a Lei de Inteligência Artificial, o AI Act, como é chamado em inglês. O projeto da União Europeia está em processo de tramitação já na sua última fase nas tratativas finais, também chamadas de trílogos. O AI Act segue uma abordagem baseada em risco e estabelece obrigações para provedores e serviços que utilizam a tecnologia dependendo do nível de perigos que ela pode gerar à sociedade. Sistemas automatizados considerados de nível inaceitável, como aqueles utilizados para identificação e categorias biométricas e para policiamento preditivo, deverão ser estritamente proibidos no bloco econômico. Inclusive, nós falamos sobre essa aplicação desses sistemas no Brasil no vídeo sobre o que é inteligência artificial, na primeira parte, que está publicada aqui no canal do Desinformante. O projeto de lei europeu também leva em consideração as IAs generativas sem propósito específico, como o ChatGPT. No texto, elas aparecem como sistemas de fundação, termo utilizado para descrever IAs treinadas com grandes quantidades de dados que podem ser usadas para diversas aplicações. Provedores desses sistemas, de acordo com o documento, deverão cumprir requisitos de transparência, como divulgar que o conteúdo foi gerado por IA, ajudando também a distinguir as chamadas imagens deepfakes das reais, e garantir salvaguardas contra a geração de conteúdo ilegal. Resumos detalhados dos dados protegidos por direitos autorais usados para seu treinamento
também teriam que ser disponibilizados ao público. A aprovação e publicação definitiva do AI Act da União Europeia são previstas até o final de 2023. E no Brasil, como estão as iniciativas de regulação da inteligência artificial? Por aqui, a iniciativa mais recente é o Projeto de Lei 2338, protocolado em maio deste ano pelo senador Rodrigo Pacheco, do PSD. O texto é baseado no relatório produzido pela Comissão de Juristas, realizado em 2022, e busca, dentre outros objetivos, a proteção de pessoas que podem ser afetadas pela inteligência artificial, determinando, por exemplo, que as empresas forneçam informações claras sobre os dados utilizados para o funcionamento dos sistemas. O texto também é baseado em riscos, como o projeto da União Europeia, e busca banir sistemas que explorem vulnerabilidade de grupos específicos ou que avaliem e ranqueiem indivíduos baseados em pontos para benefícios. O PL 2338 vem também para substituir outros dois PLs de 2019 que já buscavam lidar com a inteligência artificial, mas ainda apresentava certas limitações, como o PL 5051 e o PL 5691. Mas antes de finalizarmos esse vídeo, é importante a gente falar de um ponto muito peculiar da regulação das IAs: o apoio que as próprias empresas do setor estão dando para os esforços governamentais e iniciativas de regulação da tecnologia. Uma das principais figuras que representa esse posicionamento é o Sam Altman, o diretor executivo da OpenAI, empresa que desenvolveu o ChatGPT. Sam é um defensor ferrenho da regulação e em diversos momentos já alertou políticos e jornalistas sobre os perigos que essas tecnologias trazem. E essa aproximação do Sam Altman com os legisladores nos Estados Unidos, principalmente, já avança rápido. De acordo com o The New York Times, estima-se que o executivo tenha se reunido nos últimos meses com pelo menos 100 membros do Congresso norte-americano, incluindo a vice-presidente Kamala Harris e membros do gabinete da Casa Branca. Isso com o objetivo de educar Washington sobre como funcionam as tecnologias de inteligência artificial. Mas pesquisadores de IA e de governança digital veem nisso como uma red flag, uma bandeira vermelha, porque se no primeiro momento é importante de fato que as empresas participem das discussões do processo regulatório para torná-lo o mais multissetorial possível, Por outro, essa aproximação que as empresas estão tendo com legisladores dá brecha para possíveis intromissões nas regras a serem desenvolvidas. Vigílio Almeida, pesquisador e professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, lembra que nos Estados Unidos, onde estão as principais empresas detentoras da tecnologia, o lobby político tende a ser maior. De acordo com ele, uma possível legislação influenciada pelos atuais detentores da tecnologia de IA poderia ser, por exemplo, uma barreira para pequenas empresas entrarem na disputa tecnológica. Obviamente, os esforços de regulação de IA ainda estão em desenvolvimento mundo afora e ainda tem muito chão pela frente. E nós, do Desinformante, continuamos aqui acompanhando não só os impactos positivos e negativos das IAs no ecossistema informacional, mas também os esforços para conter os riscos trazidos por essas tecnologias. E aí, curtiu esse vídeo? Pois aproveita para compartilhar com os amigos, com a família, para todo mundo ficar a par da regulação de inteligência artificial. Aproveita para seguir o Desinformante nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e agora também no Threads. Até mais!